A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou José Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente, e passo aqui mais uma vez para trazer uma palavra de crescimento e reflexão para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Hoje nos baseando mais uma vez na pergunta e nas dúvidas de alguns irmãos com respeito a esse assunto que nós iremos tratar hoje, que é o assunto sobre o dízimo, que é algo muito complexo. Na mente de muitas pessoas é uma polêmica quando falamos a respeito disso, tá certo? Você que tem suas dúvidas também deixe o seu comentário, deixe também as suas perguntas lá no meu mensagem, que nós iremos te responder com muito carinho em nome do Senhor Jesus, tá certo? A pergunta do irmão é o seguinte: Pastor Josué, me tire essa dúvida por favor. A igreja onde eu frequento, o pastor costuma dizer que quem não dar o dízimo perde a salvação. Porque aqueles que não são dizimistas, eles vão para o inferno. Eles não têm salvação. Me esclareça isso, por favor, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, para nós entendermos esse princípio, não precisa a gente... como é que eu posso dizer? Não precisa a gente estudar, não precisa fazer um estudo aprofundado, não precisa a gente ser teólogo, ser mestre, doutores, não precisa a gente ter um estudo superior para entender esse princípio, tá certo? Primeiramente, se dízimo salvasse, isso é questão de raciocínio. Se dízimo salva, por que Jesus veio? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus veio? Tá certo? Então, a salvação não depende, e nunca dependeu de dízimo. Não depende do que eu dou, depende do que Deus fez por mim. Nós temos que entender que a salvação, ela é completamente obra de Deus. E nós a recebemos ela por meio da fé, não é por meio do dinheiro. Tá certo? Porque muitas pessoas acham que nós vivemos dentro de um clube social. Um clube que nós temos que pagar mensalidade por ele. Nós não pagamos mensalidade para entrar no reino. Nós pagamos, Deus pagou o preço, nós recebemos por meio da fé. Esse é o primeiro ponto. Então nós não precisamos ser dizimistas para entrarmos no céu. Tá certo? Vamos lá ao princípio do dízimo, para nós entendermos isso melhor. Lá no livro de Malaquias, que é o único, parece que é o único versículo, capítulo e versículo que as pessoas conhecem a respeito do dízimo. Trazei, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam. Em que roubamos, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas ousadas. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor. Está lá no capítulo 3 de Malaquias, versículo 10, 11 e diante. Tá certo? Então, muitas pessoas usam esse texto, do capítulo 3, roubará o homem a Deus, e depois vão lá para Malaquias, Apocalipse capítulo 20, onde está dizendo que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, se você rouba o dízimo, você é um ladrão. Se você não dá o dízimo, você é um ladrão. Então, se você é um ladrão, você não vai para o céu, conforme alguns fazem essa interpretação completamente equivocada. Isso é pisar na cruz de Cristo. Uma pessoa que faz esse tipo de afirmação é uma pessoa que precisa conhecer a Deus. Tá certo? Isso é algo que, dentro de mim, eu fico muito revoltado com isso. Como se o dízimo fosse o sacrifício de Deus pela humanidade. O sacrifício de Deus pela humanidade foi o seu único filho. E nós temos que crer nisso. E por meio disso nós recebemos a graça de Deus. Tá certo? Por meio da fé, não por meio de dízimo. Tá ok? Então, quando nós olhamos lá em Malaquias, para nós entendermos o princípio ali, nós temos que entender que quando Deus está falando, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam, Deus está falando ali a respeito realmente do dízimo que estava sendo roubado. Roubado de quem? De Deus. Por quê? Preste bem atenção. Dentro da lei, lá no livro de Levítico 27, no capítulo 18 de Número e no capítulo 14 de Deuteronômio, são as passagens onde Deus instituiu o dízimo. E ali ele mostra o princípio e a finalidade desses dízimos. E o dízimo tinha 4 finalidades. Primeira, sustentar os sacerdotes levitas. Por que sustentar os sacerdotes levitas? Porque a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança de terra. Então Deus deu ordem para as outras 11 tribos trazerem dízimo
para a tribo de Levi e sustentá-los durante todo o tempo, porque eles não tinham herança. Porque eles foram separados exclusivamente por Deus para servirem ao Senhor de dia e de noite num tabernáculo e depois no templo de Salomão. E por aí vai. Na época de Herodes também isso acontecia, isso era muito comum. Tá certo? Em segundo ponto, o dízimo ele tinha que ser repartido com as viúvas. Porque as viúvas naquele tempo eram viúvas que quando elas ficavam viúvas ficavam desamparadas. Então, para que elas não passassem necessidade ou viessem se prostituir para se sustentar, então eles teriam que repartir esses dízimos com essas viúvas. A terceira finalidade era os órfãos. Os dízimos tinham que ser repartidos com os órfãos, ou seja, aqueles que não tinham pai, que eles fossem sustentados. E em quarto ponto, o estrangeiro. Os refugiados, aqueles que vinham de suas nações, aqueles que vinham dos seus países, porque não tinham uma oportunidade, então eles vinham buscar uma oportunidade em Israel, e ali não era lícito eles passarem necessidade, porque o objetivo de Deus era que todos vivessem bem de igual modo dentro do meio do povo de Israel. Isso era fato. Então o princípio do dízimo era essas quatro finalidades: levitas, viúvas, órfãos e estrangeiro. Então o dízimo ele teria que ser repartido em quatro partes distintas. Tá certo? Nós temos que entender que o dízimo ele não poderia ser usado para construção, para compra de terreno, para compra de propriedades de forma alguma. Ele só poderia ser repartido entre essas pessoas que não tinham nenhum apoio, nenhuma renda financeira. Tá certo? Esse era o princípio do dízimo. E isso é o princípio até os dias de hoje em Israel. Tá ok? Então nós temos que entender que havia esse princípio. E quando Deus disse, traga os dízimos para a casa do tesouro, nós temos que entender outro ponto. A casa do tesouro era em Jerusalém, era o templo em Jerusalém. A casa do tesouro não é a congregação tal, a igreja tal, isso não é a casa do tesouro. Tá certo? Se nós falarmos isso, estamos falando isso, estamos pervertendo os ensinamentos que as Escrituras nos instruiu. A casa do tesouro é em Jerusalém. Então, por ela ser em Jerusalém, as pessoas, primeiro, não davam dízimo toda semana, elas não davam dízimo por mês, elas davam dízimo em cada 3 anos. Em cada 3 anos, elas pegavam o dízimo de todo o seu rebanho, de toda a sua colheita, e levava até Jerusalém, para a casa do tesouro, para que houvesse mantimento. E que mantimento era esse? O mantimento era manter os levitas, o mantimento era manter as viúvas, os órfãos e os necessitados ou estrangeiros. Essa era a finalidade de manter a casa do Senhor. Tá certo? A casa não era mantida com água, com luz, não era nada disso. O dízimo não poderia ser aplicado nisso. O dízimo só poderia ser aplicado nas pessoas. Essa era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento. Tá certo? E no livro de Malaquias, o Senhor está chamando o povo de ladrão. Deus não está, se você ler todo o livro de Malaquias, Deus não está chamando o povo de ladrão, Deus está chamando os sacerdotes de ladrão. Porque os sacerdotes estavam pervertendo o caminho das viúvas, dos órfãos e do necessitado ou do estrangeiro. Eles estavam pervertendo. Então aquilo que era para eles repartirem, eles estavam ficando para eles. Eles estavam ostentando com aquilo que era sagrado, que era para que não houvesse necessitado no meio do povo de Israel. Então essa prática tinha que fazer parte do povo de Deus, porque Deus não queria que no meio do seu povo houvesse necessitado. Então eles estavam pervertendo. Se você ler todo o capítulo, todo o livro de Malaquias, Deus em nenhum momento está se referindo para pessoas individuais, está se referindo exclusivamente para os sacerdotes. Porque os sacerdotes estavam fora dos caminhos do Senhor, os sacerdotes estavam ensinando o que eles não praticavam, os sacerdotes estavam, como nós falamos num assunto atrás a respeito do repúdio, né? E do divórcio, qual era a diferença? Deus odeia o repúdio, conforme está escrito lá em Malaquias, certo? Porque eles pervertiam os ensinamentos do Senhor.
eles não se preocupavam com as viúvas, eles não se preocupavam se tinha pessoas passando fome, eles não se preocupavam se tinha pessoas passando necessidade, simplesmente eles pegavam dinheiro e iam viver a vida deles, ostentando daquilo que era para repartir em partes iguais. Tá certo? Então, o princípio de Deus estabelecer o dízimo em Israel era esse. Era esse. E lembrando que o dízimo, ele não poderia ser destinatado a outro tipo de coisa, a compras de propriedades, a nada, a não ser repartir para essas pessoas que eu falei. Levitas, viúvas, órfãos e estrangeiro ou necessitado em si, aqueles que estivessem passando necessidade. Esse era o objetivo do dízimo. Aí vem a questão, hoje nós somos cristãos, nós temos a obrigação de dar o dízimo. Irmãos, você não é obrigado a nada. Nós não temos obrigação de dar dízimo, entende? Nós temos a obrigação de entregar a nossa vida ao Senhor. Tá certo? Quando você vai lá para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você observa o princípio da igreja. Nenhum momento dentro do Novo Testamento o dízimo ele foi instruído pelos apóstolos ou pelo Senhor Jesus a darem. Tá certo? Quando Jesus faz uma repreensão aos sacerdotes, aos fariseus, com respeito a eles darem o dízimo do cominho, do endro, tá certo? Mas eles esqueceram o mais importante da lei, que era a misericórdia e a justiça, eles perderam. Entende? Então, Jesus diz, faça essas coisas sem ocultar essas outras. Mas Jesus estava falando exclusivamente para os judeus, e não estava falando isso para a igreja. Em nenhum momento a igreja foi instruída a dar dízimo, mas você observa que lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a igreja, eles vendiam as suas propriedades. Por que eles vendiam as suas propriedades? E colocava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam em partes, conforme a necessidade de cada um, a ponto de não haver necessitado no meio do povo de Deus. Não havia necessitado. E por que não havia necessitado? Porque esse era o princípio de Deus. O princípio de Deus, do povo entregar o dízimo no Velho Testamento, Deus queria ensinar o princípio da generosidade. Por isso que o Senhor Jesus nos instrui. Existem 2 pilares para a sustentação do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o grande e maior mandamento. Muitas pessoas dizem que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo mandamento é amar o próximo. Jesus não disse isso. Jesus disse que o grande e maior mandamento é amar a Deus, e outro semelhante a este é amar o próximo. Porque se eu amo o próximo, eu vou dar ao próximo aquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria de viver. Então, por isso que esse é o princípio da generosidade. Nós precisamos entender e crescer diante de Deus nesse princípio. E muitas pessoas estão julgando, dizendo que se você não der dízimo, você vai para o inferno, você não vai herdar o reino do céu. Isso é uma mentira, isso não tem nas Escrituras, as Escrituras não ensinam isso. Só basta ler as Escrituras. Mas as pessoas se baseiam simplesmente em Malaquias 3,10, pelo amor de Deus. A palavra de Deus é muito além do que isso. E lá em Malaquias 3,10, Deus não está repreendendo o povo em si, Deus está repreendendo os sacerdotes que estavam roubando a Deus, roubando os dízimos, para sua ostentação, e pervertir o caminho da viúva, do necessitado, do órfão, do estrangeiro. Então as pessoas passavam necessidade. Aí eu pergunto para você, é lícito, é justo dentro da sua igreja ter dízimo e pessoas estão passando fome e necessidade dentro da sua igreja? Isso é lícito? Isso é da vontade de Deus? Não, mas ele tem que dar para prosperar. Porque se ele não der, ele não prospera. A palavra mostra lá no livro de Provérbios, irmãos, que a prosperidade está de acordo com os momentos e a oportunidade da vida. Você quer ter um carro? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Entende? Vai derramar o suor do seu rosto, que essa foi a ordem que Deus deu. Do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Quer comprar um carro bom, o qual teu vizinho comprou? Vai lutar igual ele.
vai acordar de madrugada, vai arrumar 2 empregos, vai correr atrás que você vai ter sua casa própria. Não vai nessa que se dá dízimo você vai prosperar. E não existe isso dentro das Escrituras. O princípio do dízimo era simplesmente ajudar aqueles que estavam necessitados. E por eu ajudar os necessitados, Deus ele vai me abençoar. Óbvio que Deus vai me abençoar. E vai abençoar todos aqueles que dá com alegria, não por necessidade. Nós precisamos entender o princípio dentro das Escrituras para que as verdades de Deus ela possa ser estabelecida. Entende? Porque se a nossa fé é baseada apenas no dinheiro, que fé é essa? Essa fé ela se resume em nada dentro daquilo que Jesus nos instruiu, dentro daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Entende? Em Israel hoje não existe mais templo, não existe mais casa do tesouro. Você sabe o que é que os judeus fazem hoje lá em Israel? Eles pegam a parte do seu dízimo, pega o seu dinheiro, compra em alimento e distribui para os necessitados. Para ele cumprir o que estava escrito na lei a respeito do dízimo. Por que eles não entregam em Jerusalém? Porque não existe mais casa do tesouro. Sabe onde é a casa do tesouro? Hoje é eu, é você, é o meu próximo, é aquele que está precisando, é aquele que está passando fome, é aquele que está na rua, que está pedindo esmola, é aquele que está carente, é aquele que não tem apoio de ninguém. Esse é o nosso próximo. Esse é o templo de Deus, essa é a habitação e morada do Espírito Santo. É o que a palavra de Deus diz. Esse é o maior investimento de Deus, é o ser humano. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, chegar para alguém e dizer assim: ô irmão, alguém está passando necessidade. Alguém está passando necessidade. Né? E às vezes a pessoa diz assim: não irmão, vamos fazer um levantamento. E os dízimos? Os dízimos eram para isso. Para ajudar os necessitados. Os dízimos eram para isso. Né? Muitas pessoas chegam para a gente e dizem assim: o que é que eu faço com o meu dízimo? Pega o seu dinheiro, compra de alimento e distribui para aqueles que estão necessitados. É isso que nós temos que fazer. Mas como é que a igreja vai ser mantida? Como é que a casa do Senhor vai ser mantida? Primeiro, a casa do Senhor somos nós. Tá certo? A casa do Senhor não é prédio. A casa do Senhor não se resume em água, em luz, em pagar prédio, tá certo? Mas vocês não têm prédio? Sim, nós temos prédio sim. Nós alugamos um prédio, nós temos uma localidade onde nós nos reunimos como igreja. E como é que você faz para pagar lá? É com ofertas voluntárias. Presta atenção, ofertas voluntárias. Porque ninguém é obrigado a nada, sabe? A consciência é nossa. Se nós temos um prédio, então nós temos obrigação de pagar o aluguel. Então os irmãos generosos, né, eles contribuem. Os irmãos que entenderam o princípio, eles vão contribuir. E vão ajudar, como tem ajudado e como tem mantido. E nada tem faltado. É assim que funciona. A palavra de Deus nos mostra dessa maneira. E muitas pessoas não conseguem entender dessa forma. Entende? Nós temos que entender que a obra de Deus é Deus que sustenta. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: você tem que dar os 10% porque tudo é de Deus. Peraí, se tudo é de Deus, como é que você dá só 10%? Se tudo é dele. Entende? Porque Deus quer que nós dermos, que nós venhamos dar tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito entregar na mão dele. Está disposto a ajudar o nosso irmão, o nosso necessitado. Não é só o irmão de igreja, é aqueles que estão em nossa volta, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão abandonados, aqueles que precisam de um abraço, de um refúgio, aqueles que estão precisando de um apoio, de uma motivação. É isso. E nós precisamos entender esse princípio de vida. Aí muitas pessoas usam o texto dizendo: se você não der o dízimo, você não prospera. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Você está equivocado. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não diz isso. E muitos caem nisso. E vivem sendo julgados pela religião por causa do dízimo. Sei que muitas pessoas não vão gostar disso que eu estou falando. Mas eu não posso fazer nada, é o que a palavra de Deus diz. Sabe?
Então, para nós entendermos o princípio do dízimo, vamos ler lá em Levítico 27, número 18 e Deuteronômio capítulo 14, que ali está instituído. Interessante que lá em Deuteronômio capítulo 14, sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que se tem alguém que mora distante de Jerusalém, certo? E se eles chegarem cansados em Jerusalém para entregarem os seus dízimos, sabe o que é que eles têm que fazer? Eles pegavam o seu alimento, vendia, trocava em dinheiro, e com esse dinheiro ele comprava o que desejava a sua alma, para festejar diante do Senhor por tudo aquilo que Deus tinha feito pela vida daquela pessoa. Entende? Primeiro, não existe casa do tesouro mais. Tá certo? A casa do tesouro não existe. Segundo, o dízimo nunca foi dado em dinheiro. Ele sempre foi dado em alimento. Do fruto da terra e do fruto do rebanho. Ele nunca foi dado em dinheiro. Tá certo? Isso era muito óbvio. E até os dias de hoje é assim. Nunca mudou isso. Os pastores nos dias de hoje que têm mudado essa prática. Entende? E tem pervertido o caminho do Senhor. Então, o princípio do dar, ele é bíblico e nós precisamos ser generosos com os nossos irmãos. Tá certo? Nós mantemos um prédio. Pagamos conta de água, pagamos conta de luz, pagamos um aluguel por mês. Mas como é que nós fazemos isso? Nós recebemos ofertas voluntárias, conforme cada um propõe no seu coração. Entende? E não é algo obrigado, porque ninguém é obrigado a nada. A gente é livre para viver a nossa vida diante de Deus. Tá certo? Que Deus possa te abençoar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa iluminar as nossas vidas e que a cada dia possamos crescer na verdade. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor.